Agora são 7 horas e 57 minutinhos. Queremos agradecer a sua companhia, você que está acompanhando a gente pelas rádios Brasil Central, AM, RBC FM, está ouvindo a gente aí no seu carro? Obrigado pela carona. Você que está acompanhando a gente pela telinha aqui da TV Brasil Central, não deixe de mandar aí a sua mensagem para nós. Nosso WhatsApp já está aqui, 629-9109-5099, e também nosso chat no YouTube. Acompanhe a gente também por lá, tá bom? Combinado? A sua opinião, como eu digo, é sempre muito importante para a gente. Olha, e a gente dá aqui andamento aos assuntos, porque o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, negou que o governo tenha influenciado as decisões do STF sobre as chamadas emendas PIX. Essas emendas, que somam 8,2 bilhões de reais no orçamento de 2024, permitem transferências diretas de recursos para estados e municípios sem a necessidade daqueles chamados convênios. A decisão do STF, que impôs mais transparência e controle sobre essas emendas, gerou críticas no Congresso. Padilha afirmou que o governo está colaborando com o Congresso para esclarecer a importância desses recursos e evitar a paralisação de obras. Além disso, Padilha destacou que a prioridade do governo no Congresso, até o final do ano, inclui a regulamentação da reforma tributária. No Senado, o governo considera fundamentais as votações sobre a regulamentação do mercado de crédito de carbono e o projeto Combustível do Futuro. Nara Bueno, temos mais essa questão aí das emendas PIX, né, que foram, né, muito aí também criticadas. Como é que você vê isso? Até essas emendas, inclusive, elas conseguem... O Dino proibiu, né, o ministro Flávio Dino, na decisão dele lá, acha que não é. Essas emendas não trazem transparências, né? Como é que você vê essa questão? Eu acredito que trazem sim. Toda medida que traga mais transparência com os recursos públicos são bem-vindas. E aqui, de fato, a gente já tem uma política estabelecida no Brasil de transferência, digamos assim, de recursos por vias obtusas. Então, toda medida que tivermos para trazermos mais transparência para esses recursos, para onde eles vão, onde chega, como chega no município, no estado, por quem chega, como esses recursos vão funcionar, são bem-vindas. Então, eu acredito que é uma polêmica que tem se tornado em torno do tema, justamente por ter sido uma decisão do Flávio Dino, mas eu acredito que seja, sim, acertada. Olha, temos aqui a participação aqui no nosso WhatsApp, que acabou de mandar aqui. Eu vou até, antes de passar a pergunta para o professor Badião, Luiz Roberto, professor Badião, diz assim: professor Badião, fala sério, só não vê quem não quer, ninguém suporta pagar tantos impostos. Agora, professor Badião, sobre as emendas PIX, é uma farra de distribuição de dinheiro sem controle, professor Badião? O senhor vê assim ou não? Claro elas são que necessárias? Acabaram com o orçamento secreto. Daí criar essas transferências PIX. Não tem que dar satisfação para o Tribunal de Contas da União como gastar o dinheiro. O que é isso? Onde se viu? São bilhões de reais. Onde é que viram isso? O Congresso Nacional, naquele toma lá da cá, que a Dilma reclamava demais no governo dela, a Dilma pediu para que o Temer fosse lá e negociasse com o Congresso Nacional uma melhor convivência governamental. Nós vimos que todas as vezes que o Michel Temer ia, voltava com uma lista enorme de pedidos do toma lá da cá. Nós votamos desde que ganhamos isso. E agora acaba o orçamento secreto, cria essa questão do PIX. É um absurdo, é uma forma imoral de gastar o dinheiro público. A doutora Nara tem razão, eu faço minhas palavras dela, nós temos que tornar transparente. 1 centavo, se é do povo, tem que tornar transparente. Não é isso ou aquilo que o Congresso Nacional continue na sua boa vida, na sua farra, gastar o dinheiro do povo sem dar satisfação. O ministro Dino tem razão. Mandou bloquear isso aí. Tem que explicar por que está gastando, para onde está gastando. Embora esteja mandando para a prefeitura, não quero nem saber, meu amigo. Prova para que você está levando esse dinheiro, onde é que você vai aplicar esse dinheiro. O Tribunal de Contas da União tem que entrar nisso. Pois é, professor Badião, e o Congresso está reagindo, já estão pensando em outra forma, né, em outra possibilidade, né, professor? Eles vão sempre criar uma forma de ludibriar o sistema fiscal do Estado. Mas o povo tem que ser respeitado, porque o nosso telespectador colocou muito bem. São 72 tipos de taxas e impostos. Nunca se cobrou tanto como nós estamos cobrando hoje.
Isso vem de uma herança de 2006, quando ainda tínhamos o Plano Brad. O Plano Brad já dominava o Congresso Nacional, 75% dos deputados eram eleitos pelos banqueiros. Então eles trabalhavam para que arrecadasse mais, para pagar mais juros. Consequentemente, essa doutrina não acabou. Sabe, esse ano, 2 trilhões de reais de juro para banqueiro. Nossa dívida tem 7 trilhões. Como é que você consegue pagar uma dívida a 10,50 da Selic? Isso é o fim do mundo. Nós temos que rever isso aí. O Congresso Nacional tem responsabilidade com o povo e tem que responder ao povo, responder a você, telespectador, que arguiu nesse momento o excesso de tributos. Pois é, inclusive o Congresso já está reagindo aí, parece não, já tem a intenção aí de judicializar, né, essa questão, né, contra a decisão do Flávio Dino. Na semana passada, as advocacias do Senado e da Câmara defenderam a legalidade dos repasses e recorreram da decisão de Dino, que permite a liberação só em casos de reconhecida calamidade pública e para financiamento de obras em andamento. Ô Nara, quem será que ganha aí essa queda de braços, hein, Nara? Será que o STF, Flávio Dino, ou o Congresso? Historicamente, a gente percebe que quem ganha essas quedas de braços é o Congresso Nacional, porque o Congresso... a despeito de ser a casa do povo, de ser eleito, a gente vê que eles de fato funcionam aí, advogam sua própria pauta e efetivamente defendem uma pauta de tradicionalidade financeira. Então, quem ganha no Brasil, as famílias que são ricas e ganhas, as banqueiras que o professor Badião citou aí, estão no poder desde sempre, ainda que indiretamente. Então, geralmente, nessa queda de braço, quem ganha é o Congresso e a gente tem que se atentar, não só para a postura do Congresso Nacional, mas vamos pensar numa esfera local. Agora é ano de eleições, então a gente pode sim fazer... ao invés dessa discussão só em esfera nacional, a gente pode sim fazer essa discussão na esfera local. Quem são aqueles candidatos, aquelas candidatas que de fato defendem uma moralidade pública, uma seriedade com o trato dos recursos públicos, ao invés de vir com essa cortina de fumaça, de pânico moral? Então vamos pensar nisso, agora é a hora. Tá certo, agora são 8 horas e 5 minutinhos. E você que está acompanhando o Mundo em Sua Casa, através das nossas rádios Brasil Central AM, RBC FM, nosso canal no YouTube, também aqui na telinha da TV Brasil Central, o que você acha das emendas PIX? Né? Elas realmente são benéficas aí para os municípios, para os estados? Ou você concorda com o Flávio Dino que elas devem ser extintas e utilizadas apenas em situações emergenciais? Manda sua opinião para a gente, porque ela é muito importante. E por falar em opinião, temos aqui a participação do Damasceno. Bom dia, Damasceno. Ele diz aqui que o Lula está passando a mão no dinheiro do povo brasileiro e agora quer tirar do bolso do pobre brasileiro. Isso é um absurdo desse desgoverno. Tá aí a opinião do Damasceno, sempre acompanhando aqui, sempre ligado com a gente no Mundo em Sua Casa. Daqui a pouquinho, então, eu leio também as mensagens que vão chegando aí, né? Vocês acreditam que o Lula está passando mesmo a mão no dinheiro, o professor Badião, como o Damasceno diz aqui? O presidente não manda nada. O presidente da República, nessa Constituição que está aí hoje, ele apenas representa o governo. Quem manda é o Congresso Nacional. Se tem alguém passar a mão no seu dinheiro, caro telespectador, é o Congresso Nacional que todo dia aprova uma imoralidade com essas emendas PIX. Isso é imoralidade. Como é que alguém pega o dinheiro do povo, o dinheiro do caixa do governo, passa para uma prefeitura e não tem que dar satisfação como ele vai gastar esse dinheiro? Isso é o fim do mundo. O ministro Dino tem justa razão. Não pode ficar passando dinheiro sem dar uma satisfação ao Tribunal de Contas da União. Ali está o órgão fiscalizador ligado ao Congresso Nacional. O Tribunal de Contas faz parte do Congresso. Ele tem a obrigação de vigiar e dar satisfação aos congressistas. Mas se eles votaram esse esquema para desviar dinheiro do Estado para as mãos dos seus apaniguados, que são os prefeitos, isso tem alguma coisa errada. Tem que meter o pé nisso aí, tem que resolver isso aí. Você tem razão, reclamar onde vai o seu dinheiro, o seu suado dinheiro que vai para os tributos. Nara Bueno, você concorda com o nosso telespectador? Lula está passando a mão no dinheiro do pobre?
Não, eu também discordo do nosso telespectador. Embora eu respeite a sua opinião, e eu com pouquíssimas ressalvas ali à fala do professor Badião, eu também vou nesse sentido. O que a gente tem que pensar é que eu vou falar uma palavra complicada aqui, que é presidencialismo de coalizão, mas eu vou explicar o porquê. Então, nós temos sim, o presidente, esse executivo, ele executa o planejamento, a divisão de recursos, como ela é feita, a fiscalização, isso tudo fica a cargo do Congresso Nacional, que o faz por meio de leis. Por isso que o Congresso é tão importante. E é por isso que a gente não pode esquecer que hoje o Congresso Nacional ele tem três grandes bancadas, que é a bancada do boi, da bala e BBB, né, a que a gente chama boi, bíblia e bala. E isso repercute diretamente em como nossos recursos são fiscalizados, indicados e geridos. Então, a gente não pode perder isso de vista, né? É de fato uma situação muito complexa, mas eu acredito que o bode expiatório não pode ser o presidente que executa tão somente. A gente tem que pensar mais profundamente esse sistema brasileiro.